Vamos lá, pessoal, vamos continuar com a matéria de nacionalidade. Uma análise rápida, né? Como foi a característica dessas aulas aqui, pontos importantes, lendo artigo por artigo, comentando. O artigo 12 vem trabalhar com a ideia de nacionalidade. Quando se fala em nacionalidade, esse vínculo com o seu nacional, seu estado. Muitos países, eu poderia ficar explicando para vocês a teoria do porquê que na Europa ainda você tem uma predominância do critério do sangue em relação ao solo. Em outros países, critério do solo em relação ao sangue. Nosso país adota tanto o critério de solo quanto o critério de sangue. Mas nós temos de entender uma coisa. Primeiro, a nacionalidade pode ser a chamada primária, originária. Essa, pessoal, ela pode ser solo ou sangue e ela é involuntária. Nasceu aqui, por exemplo, na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Ou, desde que esses não estejam aí a serviço do país. É brasileiro nato. Essa é a nacionalidade primária, originária e tal. Existe também a nacionalidade que a gente chama de secundária, ou também adquirida, né? Ora, ela é voluntária, que ao lado dessa do solo ou do sangue aqui, ó, nascidos no estrangeiro, né, de pai ou mãe brasileiro, desde que esses estejam a serviço da República, enfim, nós temos também a naturalização. Aí é diferente. Aí é uma questão de voluntas, né, de voluntariedade, tá bom? Começamos com isso. Duas regras importantes. A prova, ela sempre vai querer saber o que é nato e naturalizado. Por quê, professor? Porque tem cargos, por exemplo, e a prova adora perguntar isso, que são privativos de nato. Cargos de presidente da República, vice-presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, inclusive o próprio presidente, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro do Estado de Defesa. Esses cargos são de brasileiro nato, não tem jeito. Portanto, saber o que é nato ou não é importante, porque às vezes ele não fica dizendo assim, ó, cai na prova assim, ó, para ser presidente do Senado precisa ser nato? Precisa. Mas não, cai de outro jeito, cai Pedro Paulo, ele é nascido no estrangeiro, sendo que apenas a mãe estava a serviço da República do Brasil, da administração indireta no exterior. Ele nasceu lá. Pedro Paulo cresceu, se formou em direito, resolveu representar o seu país, se tornou deputado, depois senador e hoje quer ser presidente do Senado. Ele pode? Pode porque ele é nato. Mas em nenhum momento falou, contou a história dele e que você teria de fazer a leitura do 12, inciso 1, a linha B, combinado com o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3. Entenderam a jogada? Então vamos tomar cuidado com isso, tá? Bom, nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do país, ok? Então, nasceu o filho aqui dos estrangeiros, mas esses estrangeiros não estão a serviço do país deles. Nasceu aqui por questão do solo, é nato. Professor, ele será alemão? Professor, ele será húngaro? Professor, ele será... Senhores, uma vez um aluno fez essa pergunta, eu peguei e falei assim, não, no caso, eu dei um exemplo, sei lá de onde o sujeito era, da Bósnia. Eu falei, sim, aí ele é. Nossa, professor, o senhor conhece a legislação de outros países? Eu falei, quase todos. Quase todos eu não sei. Eu só sei de uma coisa. A prova não vai te exigir a legislação do outro país, ela quer saber o desse. Então, não tem sentido, tá? Nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República do Brasil. Ou seja, não importa. Está a serviço, a administração aqui da República do Brasil, leia-se administração direta ou indireta. Cuidado. Quando a gente fala isso, dá a impressão que quando uma pessoa vai para o exterior, porque a empresa mandou o sujeito para lá, aí nasce o filho lá no exterior, ele também é nato. Aí não. Porque aí não é serviço da República, de uma empresa privada. Uma outra situação que pode ocorrer, claro, é nascer lá no estrangeiro, igual a linha B, de pai ou mãe brasileiro, agora eles não estão a serviço, igual eu falei agora há pouco, estão a serviços de empresas particulares, por exemplo. Bom, desde que sejam registrados em repartição brasileira,
nato, é nato, ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. O nome que se dá nessa letra C é nacionalidade potestativa. Nacionalidade potestativa, que depende da vontade, tá bom? Então, cuidado com esses 3 casos. Agora, o problema é que isso eu estou falando de nato. Às vezes, na prova, você está tão cansado que ele vai lá e descreve para você tudo o que está aqui, tá? Ele escreve tudo o que está aqui. Só que ele não coloca são natos. Ele coloca são naturalizados. Então, ele brinca com o que é e o conceito de coisas distintas. São naturalizados e dá um conceito de nato. São natos e dá um conceito de naturalizado. Portanto, vamos enfrentar os naturalizados. São brasileiros naturalizados, que por sua vez estamos falando da nacionalidade voluntária, né? E vamos falar de uma naturalização ordinária e extraordinária. Por quê? Os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira exigida aos originários de língua portuguesa. Olha, país, fica mais fácil, né? Guiné, Angola, tal. E aí você tem, eu não falei de Portugal, falei país originário de língua portuguesa, porque Portugal nós vamos ter uma regra específica, tá bom? A quase nacionalidade. O que exige nesse caso aqui? Apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Já a extraordinária, estrangeiro de qualquer nacionalidade, residente na República há mais de 15 anos ininterruptos. Às vezes, e sem condenação penal, às vezes, esse caráter ininterrupto, ele pode ter sido quebrado em algum momento, mas não dá, ele não vai ser considerado quebrado se, por exemplo, foi, sei lá, morreu uma tia do sujeito, ele foi para o exterior, ficou lá 1 mês para ajudar a família e voltou. Não é considerado, mas isso é decisão do Supremo e tal. Então, a prova não chega tanto. Eu estou falando porque tem gente que, como está fazendo a faculdade, acha que vai cair toda a jurisprudência do mundo na prova de primeira fase, e não é bem assim. Desde que requeira nacionalidade brasileira, diz aqui, para o estrangeiro de mais de 15 anos, tal, tá? Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Gostaria de fazer uma questão com vocês. Vamos lá? Se cair na sua prova assim, olha para mim, vamos lá? Assim, ó. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Ao brasileiro, qual é o brasileiro? Aos portugueses, se houver reciprocidade, serão... Eu vou até fazer uma forca aqui e você vai me dizer... professor, que bobo. Aos portugueses, se houver reciprocidade, ele vai ter os mesmos direitos do nato. Não. Está errado isso. Toma cuidado. Isso caiu numa prova da magistratura e derrubou meio mundo. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, de que, se ele está falando, olha, vocês portugueses vão ter, se houver reciprocidade, os mesmos direitos do brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Ele está falando, então, que ele vai ter os direitos do naturalizado e não do nato. Então, se houver reciprocidade em relação a Portugal, Brasil, pode um português ser aqui presidente da República? Não, porque olha aqui, ó, salvo os casos previstos na Constituição. Teve uma prova da ESAF malvada, gente, que falou assim, ó, havendo reciprocidade em Portugal, lá podia ser oficial da Marinha, lá podia ser brasileiro. Então, portanto, aqui não, porque aqui diz, aos portugueses serão aos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos. E oficial das Forças Armadas aqui no Brasil, por exemplo, assim como o presidente da República e tal, é brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, carreira diplomática. Tá bom? Tá bom. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Vamos lá. Que mais?
A lei não poderá... Sabia que essa parte eu acho fácil, mas perigosa para cair em prova. É mesmo? É. O jeito de perguntar, eles são muito bobos. Você quer ver? Cai assim na prova, ó. Tá aí, o slide tá aí, hein? Tá aí para você ler, ó. Se cair assim na prova, veja, vamos ler o primeiro slide, ó. A lei não poderá estabelecer distinção entre natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. E se cair assim na prova? A lei poderá estabelecer distinção entre natos e naturalizados nos casos previstos na Constituição. A lei poderá... Pode, professor? Pode. A lei não pode distinguir natos e naturalizados, salvo os casos da Constituição. Então, a lei poderá distinguir natos e naturalizados nos casos da Constituição. O que não pode cair é a lei pode distinguir natos e naturalizados em qualquer caso. Não. Não, porque só nos casos previstos da Constituição. Tá bom? Vambora! Fiz uma tabelinha aí, ó, dos dois, para ficar mais fácil para vocês, tá? Natos e naturalizados. Quais são os cargos de nato? Presidente, nato. Vice, nato. Presidente da Câmara, nato. Presidente do Senado, nato. Ministro do STF, nato. Aliás, pessoal, se morre o presidente, né? Quem que fica? O presidente da Câmara ou do Senado? Nenhum dos dois, é o vice. Aham, fui fazer essa gravaçãozinha estúpida no outro curso, aí eu fiz assim, ó, quem que fica? Aí eu respondi certo, o vice. Aí na hora de explicar o que eu falei, viu? Agora, se morrer o presidente e o vice, quem fica? E aí eu errei. Falei que ia ser o do Senado. Não é. A ordem é a seguinte, ó, presidente, vice da República, vamos supor que os dois viajaram, uns morreram porque daí você não esquece. Depois vem o presidente da Câmara, tá bom? Não esquece isso. Depois do Senado. Vocês viram aí há pouco tempo que não tinha ninguém na ordem? Quem que assumiu a presidência do país? O ministro, o presidente do Supremo. Ah, entendi, professor, por que todos têm de Senado, então? Agora, a prova é malandra. Ela vai colocar assim, ó, para ser deputado é preciso ser nato. Não. Para ser presidente da Câmara. Para ser senador é preciso ser nato. Não, é preciso para ser presidente do Senado. Né? Presidente do Senado, só senador, não precisa ser nato. Presidente do Senado, sim. Só deputado, não precisa ser nato. Presidente da Casa da Câmara, sim. Tá? E da Casa do Congresso, que é a União, né? Câmara e Senado, também tem que ter, porque ele é do Senado. Tá bom? Ministro do Supremo. São 11 ministros do STF, né? Somos um time de futebol, lembra disso? Somos um time de futebol, são 11. Todos são natos. E um deles vai ser presidente, isso muda, né? Então, o presidente do Supremo só pode ser um brasileiro nato, tá? Existem outros casos difíceis de nato. Por exemplo, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o presidente do Conselho Nacional de Justiça é o presidente do STF. Então, ele acaba sendo nato também. Então, precisa tomar cuidado. Carreira diplomática. Aí eu pergunto na prova, ministro das Relações Exteriores? Não. Ministro das Relações Exteriores não precisa ser nato. Agora, carreira diplomática precisa. Oficial das Forças Armadas precisa ser nato? Nato. Qualquer militar, não. Oficial da Marinha, tem de ser nato. Oficial da Aeronáutica, nato. Oficial do Exército, nato. Qualquer militar do Exército, não. Qualquer militar, não. Oficialato. Prova não vai cair para você saber o que é oficial, nada disso. Ministro da Defesa, nato. Ministro da Economia, não precisa ser nato. Ministro do Planejamento, não precisa ser nato. Agora, o Ministro do Estado da Defesa... Gente, o ministro do Estado da Defesa não tem nada a ver com o judiciário, né? Ministro do governo, ministro da Dilma e tal. Tá bom? Eu fiz aí o que precisa ser nato e não precisa ser nato. Porque sempre cai na prova. Precisa ser nato. Presidente do STF, presidente do Conselho Nacional de Justiça, pois é o presidente do STF, presidente e vice do TSE, pois são ministros do STF. Aqui o artigo 89 nem é importante agora, nesse momento, tá? Não precisa ser nato. Ministro do STJ, não precisa ser nato. Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, não precisa ser nato, porque ele é o Procurador-Geral da República. Delegado de Polícia Federal, não precisa ser nato. Juiz Federal, não precisa ser nato. Presidente do Tribunal de Justiça, não precisa ser nato. Tá bom? A Constituição não falou nada disso. E coloquei também até caso que precisa ser nato em empresa jornalística, mas é um quadrinho que eu uso em outras aulas também. Não precisa ser nato, desembargador, ministro da Justiça, não precisa ser nato. Ministro das Relações Exteriores, o artigo só fala em carreira diplomática. Tá bom? Vamos fazer umas questõezinhas para finalizar?
O brasileiro naturalizado, segundo a Constituição, pode ocupar o cargo de... E o que ele está perguntando? Naturalizado. Naturalizado. Ele pode ser presidente do Senado? Não. Ministro Supremo? Não. Oficial da Jornada? Não. Vice-presidente da República? Não. Então o que ele pode? Deputado. Meu Deus do céu. Tranquilo. Vamos outra? Vamos outra? Vamos outra? Ah, não, vamos outra não. Vamos ao parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Toma cuidado, pessoal. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Se ele está falando do brasileiro que... E aí vem... Tiver cancelada a naturalização e depois adquirir outra nacionalidade, então nós vamos ter duas regras. No caso do naturalizado, se ele tiver cancelado a naturalização dele por sentença judicial, não é ato administrativo, em virtude de ato de atividade nociva, é declarada a perda da nacionalidade. Agora, se ele adquirir outra... Gente, você acha que essa regra que eu estou grifando em amarelo é para o naturalizado? Concorda comigo? Sim, professor, concordo com o senhor, tiver cancelado a naturalização. Quando ele fala adquirir outra nacionalidade, ele está falando de quem? Do nato. Nossa, o nato pode perder a nacionalidade? Pode. Vamos ver? Aqui diz assim, ó. Aqui diz assim, ó. Aqui diz exatamente assim, ó. Vamos ver? Olha lá, olha os efeitos especiais. Salvo nos casos. Então, se ele adquirir outra, ele perde. Quais os casos em que ele adquire outro nato e não perde? Primeiro caso, quando o reconhecimento pela nacionalidade originária pela lei estrangeira. É muito comum. Por exemplo, o sujeito na Itália reconhece as duas, ele tem o quê? Dupla nacionalidade. Brasileiro, italiano, por exemplo. Ok. Outra situação interessante é a imposição da naturalização pela norma alienígena, pela norma estrangeira ao brasileiro residente lá, né? Por quê? É uma condição para ele ficar, para ele permanecer no seu território para exercer direitos civis. É muito comum um jogador de futebol ter de naturalizar para continuar. E aí, ele não quis perder a dele, né, pessoal? Então, esse número 2 está dizendo assim, ó, será declarada a perda da nacionalidade? Olha, a menos que o cara esteja numa dessas situações. Foi a letra A ou a linha B, ele não perde. Nos outros casos, ele pode perder sim. O brasileiro que adquirir outra nacionalidade, veja o que diz o exame da ordem. Passa a ter dupla nacionalidade, pois a Constituição não prevê a hipótese de perda? Prevê sim. Perde a brasileira, exceto se for nato? Perde a nacionalidade brasileira, exceto se permanecer residente? Perde a brasileira, exceto se a lei estrangeira impuser a naturalização ao brasileiro residente do respectivo estado estrangeiro como condição de permanência. Eu acho que é dado, e é mesmo. Olha, vocês teriam passado na prova da OAB. Tá bom? Vamos mais? Aqui eu até coloquei o artigo 3º e 4º do Código Civil, mas desencana para explicar quando eu explico com mais desenvoltura alguns pontos que eu não vou entrar aqui agora. Vamos ver o caso da Karen, brasileira nata. Ela trabalha como modelo e reside em Milão, lá na Itália. Ela conhece o italiano Stefano, com quem tem um filho, Luigi, nascido na cidade de Milão, no mês de dezembro de 2011. Tá. Então ela é brasileira, está lá como modelo, gostou do italiano, Stefano, tal, teve um filhinho lá. Nos termos preconizados pela Constituição, Luigi é o quê? Será considerado nato caso ele venha residir na República e opte por nacionalidade antes de completar 21? Não falou 21. Seja registrado em repartição brasileira competente ou venha residir na República e opte em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Eu acho que é essa. É bola, né? Professor, onde está a letra bola? Vamos ver? Vamos mostrar? Olha aqui, ó. Tá aí, ó. Tá bom? Então, portanto, artigo 12, inciso 1C. Vamos lá, falamos da moça aqui que é modelo, vamos ver mais. Acabou? Não. O brasileiro que adquirir outra. Não, essa já foi, gente. Fiz 2 vezes aqui. Tá? Tudo bem? Uma coisa que antes de eu falar aqui, ó, é que às vezes aparece uma situação estranha e que aparece essa palavra aqui, ó, lá na prova. Vai que aparece para você, ó, H-E-M-A-T-L-O,
Eu não sei pronunciar. Uma vez um aluno meu que fala alemão falou, é Heimatlos, acho que é isso. Sei lá, eu não sei pronunciar isso, gente. Quer dizer apátrida. Apátrida. Então, cuidado que a pessoa pode, se a pessoa é um nato brasileiro, nato, perde a nacionalidade que tem, ele fica uma apátrida, sem pátria. Assim como pode ter mais de uma, o sujeito pode não ter, tá? Então vai que cai isso na prova. Já o artigo 13, rapidinho, os colegas estão falando, chega aqui pelo 13, não, eu só vou matar o 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República, beleza? Língua portuguesa, são símbolos da República. Sabe que eu brinco aqui? O Sena era um símbolo para mim, né? E a Bahia também, é um símbolo do meu país. Então lembra dessa brincadeira, ó, Sena, Bahia. Esse mnemônico, a maioria dos mnemônicos eu crio. Esse mnemônico era de um colega. Se eu não lembro se foi ele, se inventou, não. Era o professor Marco. E eu gostava de trocar ideia na hora do intervalo com ele. Tá aí minha homenagem ao professor Marco. Selos nacionais, bandeira, hino e armas. Selos nacionais, bandeira e armas, tá? Então, são símbolos da República, selos nacionais, bandeira, hino e armas. Os estados, Distrito Federal e os municípios podem ter símbolos próprios? Pode, território não falou, tá? Eu posso ter bandeira do estado de São Paulo, Distrito Federal, do município, tá bom? Tranquilo? Então, ficamos por aqui. Tchau, pessoal!